Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre mais um povo da antiguidade. São eles os hebreus, que estavam localizados na Palestina, próximo ao Rio Jordão. Sua história é contada principalmente com seu livro sagrado, a Torá, ou mesmo o Antigo Testamento da Bíblia. Portanto, a questão religiosa é muito importante para o seu povo. Vamos contar a partir desses livros sagrados, sabendo que muita coisa parte da religiosidade local. Muito do que será contado parte aí das crenças religiosas deste povo. Diz aí o povo hebreu que eles são descendentes principalmente de Abraão. Abraão era politeísta, ou seja, adorava vários deuses, e então o Deus Yahvé chamou ele para o monoteísmo, para adorar somente a ele, Yahvé. Abraão então deixa seus familiares e segue para rumo a uma terra prometida que seria justamente na região da Palestina. Abraão, junto com sua esposa Sara, dará origem ao seu filho Isaque, e Isaque terá dois gêmeos, Esau e Jacó será o representante da tradição hebraica. Portanto, Abraão, Isaque e Jacó são considerados patriarcas do povo hebreu. Jacó, por sua vez, tem 12 filhos que darão origem às 12 tribos hebraicas, as 12 tribos de Israel. Dos 12 filhos, um chamava bastante atenção, que era José. Os irmãos tinham muitos ciúmes de José e acabaram vendendo José como escravo. José então vai parar no Egito e, por questão de destino, acaba revelando o sonho do faraó. O faraó tinha sonhado que 7 vacas gordas comiam 7 vacas magras. José revelou que as 7 vacas gordas seriam um período de 7 anos de fartura, enquanto as 7 vacas magras seriam um período de fome. Portanto, era preciso guardar mantimento, guardar alimento para o período de fome. O faraó então nomeia José administrador do Egito, e José então vai guardar alimentos aí para o momento ruim. No período de seca, Jacó e seus filhos também passam fome e descobrem que no Egito tem alimento suficiente para eles. Então eles vão até o Egito e aí é revelado que José é o administrador do Egito, fazendo com que Jacó e os seus filhos venham morar no Egito. Passadas aí algumas gerações após a morte de Jacó e de seus filhos, o povo hebreu acaba sendo escravizados pelo faraó no Egito. Eles acabam sendo obrigados a trabalhar para os egípcios. Até que, segundo aí a tradição religiosa hebraica, Moisés será chamado por Yahvé para salvar o povo escravizado. É nesse momento, é neste contexto que acontecem aí as famosas pragas, e também é nesse contexto que sai o chamado Êxodo, quando o povo hebreu sai do Egito para a terra prometida. Nisso acontece a famosa abertura do Mar Vermelho, quando, segundo a religiosidade hebraica, Moisés abriu o Mar Vermelho para que os hebreus passassem e não fossem capturados pelos egípcios. Após a libertação dos hebreus, os hebreus passam aí a ter um estado mais consolidado e passam a ser governados por que eles chamam de juízes. Os juízes mais conhecidos aí são Gideão, Sansão e Débora. Eles tinham a missão aí de administrar aí questões sociais da vida do povo. Até que em determinado momento o povo hebreu pede a Deus um rei. É aí que surge o rei Saul, considerado aí o primeiro rei do povo hebreu. Diz os livros que Saul não foi agradável nem para o povo nem para Deus, portanto foi destituído. No seu lugar entrou o famoso rei Davi. Sim, aquele que matou Golias se tornou o rei. E depois da morte do rei Davi, veio o seu filho Salomão, considerado aí o rei mais sábio do povo hebraico.
Após a morte de Salomão, as tribos hebraicas vão acabar entrando em conflito e vão acabar se dividindo. Duas tribos vão fazer aí o reino de Judá no sul do território e as outras 10 tribos vão fazer o reino de Israel no norte. É o chamado cisma hebraico, quando os hebreus acabam se dividindo em sul e norte. Após este período aí, o povo acaba sendo escravizado no chamado cativeiro da Babilônia. Lá na Mesopotâmia, os babilônios vão acabar aprisionando o povo hebreu. E ainda o povo hebreu será subjugado ainda pelos macedônicos e pelos romanos. E os romanos vão acabar expulsando os judeus da Palestina e o seu regresso só acontecerá lá no século XX, lá depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí é outra história. Valeu!